Olá, Novembro Azul é uma campanha que busca alertar para a prevenção das doenças masculinas, especialmente para o câncer de próstata. Então esse é o tema do Ubra Conhecimento que está começando. Eu quero dar as boas-vindas para o nosso convidado. Eu quero apresentar João Alberto Benfica, que tem graduação em Medicina e doutorado em Ciências Médicas e Biológicas. É docente da Ubra e pesquisa temas ligados na área da urologia. Seja muito bem-vindo, professor. Para começar a nossa conversa, o tema é Novembro Azul. O que de fato significa Novembro Azul? Por que essa campanha surgiu? Esta campanha surgiu no mundo em virtude de um aumento de diagnósticos em câncer de próstata, muitas vezes por desenvolvimento de novos métodos diagnósticos mais sensíveis, né? E que tinha que colocar do outro lado para a população em geral, que ela teria que se preocupar também com isso. Perfeito. Uma maneira de divulgar a pesquisa, o diagnóstico precoce, que os pacientes se acostumassem a cuidar da sua doença masculina, né? Coisas que no público feminino isso já é uma regra mais ou menos... Perfeito, sim. Mais ou menos estabelecida e comum, né? Então agora faz alguns bons anos que se faz isso e lentamente a gente vê isso acontecendo sem preconceito, diminuindo, a população sendo mais bem orientada, através de medidas como programas como esse, por exemplo. Sim. Então quer dizer que essa campanha ela está surtindo efeito, no caso aqui do Brasil, no sentido de que o homem se sensibilize de que é necessário fazer a prevenção. Sim. A repercussão da mídia em termos de saúde é muito forte, né? A gente sente quando uma mídia de massa lança algum produto, alguma discussão, alguma coisa, no outro dia, mesmo que os pacientes sejam pacientes já antigos de consultório, por outro motivo, o assunto vem e cai. O que acontece? Cada programa que se faz, cada atividade que se tem é uma sementinha na sociedade que vai divulgando e vai se tirando os mitos, as dificuldades e as coisas vão se acostumando a fazer isso. Ah, que ótimo bem isso. Tranquilo. Não, é bem bom, muito bom. O câncer de próstata é o grande problema, mas além dele, existem outras questões que o homem deveria se preocupar em fazer o seu exame periódico, outras doenças, enfermidades? O urologista, vamos dar um passinho atrás para poder explicar bem a atividade do urologista, né? O urologista, ele é primariamente um cirurgião geral, que depois faz mais uma segunda especialidade para tratar as doenças do aparelho urinário, tanto masculino quanto feminino. Perfeito. E das doenças sexuais masculinas. Sim. Certo? Se a gente for em jornadas, Congresso Americano, Europeu, se a gente olhar linhas de pesquisa, mais de 70% dessas linhas de pesquisa, elas estão em câncer de próstata muito forte, doenças como litíase urinária. Né? O urologista, ele trabalha desde o nenê recém-nascido com malformações, fimose, essas doenças assim, já seria o urologista pediátrico, até o homem bem velhinho que é natural a próstata crescer e ter dificuldade para urinar. Trata todos os problemas relacionados à vida sexual masculina e trata tudo do aparelho urinário correspondente nas mulheres, como cálculos, infecções, tumores, esse tipo de situação, e incontinência urinária. Então, assim, é muito grande. O que acontece com o Novembro Azul? Ele pega uma especialidade que é muito abrangente e ela dá um foco especial para dizer assim, olha, nós estamos vivendo mais tempo. Então, uma doença que nos anos 60, 50 não tinha muita importância, porque a longevidade não era tão grande, agora ela tem uma importância muito grande em termos de sobrevida e qualidade de vida. Então ele começa a mudar. E tem muita coisa mudando nesse sentido, né? Para melhor. Para melhor e mudando de perfil de doença que cada área médica está tratando, por causa da nossa longevidade. Perfeito, sim. Certo? Porque o câncer de próstata é uma doença que começa realmente a incomodar
por volta dos 60 anos, né? Só que o diagnóstico tem que ser anterior para que tenha chance de cura bem adequada. Pois é, qual é a sugestão, professor Benfica? A partir de que idade, se existe uma idade, o homem deve começar a se preocupar em fazer exames preventivos para a próstata? Bom, o exame relacionado exclusivamente à próstata, a gente separa em 2 grupos. O grupo dos pacientes que tem alguma predisposição familiar para isso, ou seja, tem pai, tio, primo, que esse paciente terá em torno de 3 a 10 vezes mais chance de câncer de próstata que o outro homem da população geral. É importante a pessoa saber do seu histórico familiar, né? Exatamente, ou seja, essa campanha é para formar uma cultura em relação ao assunto. E nesse sentido, esses homens são indicados a fazer a prevenção a partir dos 45 anos. Um homem sem nada de história familiar, nenhuma comorbidade outra, né, faz a partir dos 50 anos também tranquilo. E o que é o indicado? Porque existe, de certo modo, assim, digamos, no meio da população leiga, né, uma controvérsia. É indicado o exame de sangue, o toque ou os dois? Tem uma discussão grande nesse assunto, sim, certo? Não de coisa. Bom, quem tiver condições de realizar um exame de sangue, consultar e fazer o exame de toque, isso é o melhor dos mundos. Os dois? Os dois, certo? Não tem... as duas informações, elas trabalham juntas, elas não competem, elas trabalham juntas e aumentam a sensibilidade da suspeita de câncer, elas trabalhando junto. Isto é uma realidade. A discussão, neste caso específico, é uma discussão que a gente vê em programas como vai se discutir a estatística disso, é que se nós deveríamos, na população em geral, pegar toda a população do estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, acima dos 45 e 50 anos, e fazer que elas realizassem esses exames ou não. Certo? Aí tem discussão da literatura, OMS, Sociedade Americana de Urologia, Sociedade Brasileira, cada um puxando para um lado, para dizer, todo mundo teria que fazer. Né? Do ponto de vista de governo, alguns discutem que o custo disso não compensa o número de casos diagnosticados. Mas assim, o que eu penso, tirando a parte financeira e econômica dessa discussão? Que um homem, a partir, assim como a mulher também, mas só que a mulher já vai antes, porque quando ela tem filhos, ela já vai... Faz parte da cultura. Já falta a cultura dela. O homem que tem que ir no médico para fazer seu exame cardiológico, verificar a pressão, olhar a próstata. Atualmente, a Sociedade de Proctologia, que é outra especialidade, irmã nossa lá, ela diminuiu a faixa etária de iniciar a primeira colonoscopia para prevenção de câncer de intestino. Ou seja, o homem moderno ele tem que se adequar e fazer assim, olha, entre 45 e 50 anos eu vou fazer a minha revisão. Daí ele tem um contato individualizado com o seu médico e a partir daí ele diz, olha, teu exame está tão bom, tu pode vir aqui daqui a 2 anos. Teu exame está alterado, vem daqui a 6 meses. Ou seja, daí se individualiza para cada paciente a atitude que a gente tem que ter. Eu acho que é o mais sensato. Em relação à discussão de fazer toque ou não fazer toque, exame de sangue. O exame de sangue é que nem fazer um exame de hemograma para anemia. O exame de toque é um exame que não tem custo. Certo? Depende da disponibilidade do paciente e do médico de fazer. Então, eu não vejo o porquê de não fazer. Certo? Sim. Mas, se nós pegarmos um paciente de bastante idade, que tem dificuldade, que não quer fazer o exame, e a gente vai lá e olha no exame dele, um exame de sangue com os valores ínfimos, a possibilidade dele ter tumor naquela próstata é ínfima também. É reduzida. Então, assim, nós temos que individualizar o tratamento. Sabe? Falar isso aqui em termos macro, em termos para todo mundo, a gente tem que respeitar um pouquinho. Quer dizer, e também trabalhar, para quem ainda tiver essa cultura da resistência, o mais importante é saber que a vida é o elemento mais caro, mais nobre. Né? Mas é uma coisa assim tão inócua, que depende da maneira como a pessoa passa, né? Perfeito. Professor Benfica, comparando o Brasil com outros países mais desenvolvidos, qual é a incidência que nós temos? Maior, mais ou menos idêntica? Em relação à incidência, a gente tem que ter um dado que a gente tem que pensar, que é
o nível de condição que esses países têm de fazer exames para diagnóstico precoce. Perfeito. Que vão responder à incidência, Sim, certo? sim. A longevidade dessas pessoas, e aí que vem posteriormente alguma diferença racial ou de origem que dá a diferença estatística da quantidade de câncer. Bem, no Brasil nós temos em torno de 68 mil novos casos diagnosticados de câncer de próstata ao ano, dados do INCA, e em torno de 13.500 mortes por isso. Mortes que poderiam ser evitadas a maioria. Provavelmente sim. Nesses grupos, certo, se assemelha à estatística da América do Norte. Nós sabemos que nos países asiáticos a chance de câncer de próstata é menor, certo? Sim. E nós sabemos também que homens da raça negra têm uma possibilidade de câncer de próstata maior. Olha só, isso a pesquisa aponta. Isso a pesquisa aponta. Não se sabe o porquê disso. As razões para isso tudo tem razões genéticas, razões de dieta, de hábitos, costumes, e aí vai. No Brasil, como a gente tem, é muito heterogêneo, né? O acesso à saúde, os dados do sul do país são diferentes dos dados do norte do país. Sim, né? sim. A nossa longevidade aqui é maior do que a média do norte do país. Então, esse acesso à saúde vai alterar essas incidências e esse nível de diagnóstico. Perfeito. Certo? Perfeito. Então, é mais ou menos nisso aí. Ok. Muito bem, nós vamos agora para o intervalo e já voltamos. Novembro Azul é o tema do Ubra Conhecimento dessa semana e temos como convidado para falar sobre o assunto o médico e professor João Alberto Benfica. Professor Benfica, nesse início desse segundo bloco, eu gostaria de perguntar o seguinte: o câncer de próstata apresenta algum sintoma? Em princípio não, mas vamos explicar melhor o que acontece. Sim. A próstata é uma glândula localizada no início da uretra, logo na saída da bexiga. Ela serve porque é nela que se comunica com os testículos e com as vesículas seminais, aonde traz o esperma que é despejado na uretra para a relação sexual, para a procriação. Ponto. Existem dois grupos grandes de doenças na próstata. Sim. A hiperplasia benigna, que é o crescimento da região central da próstata, certo? Que é que nem ter cabelos brancos, acontece muito frequentemente em 60% da população masculina. Sim. Ela aumenta com a idade e ela é que cresce e ela é que causa os sintomas, porque quando o miolo da próstata cresce, tranca a saída da urina e o homem fica com dificuldade para urinar. Sim. Bom, quando nós pesquisamos e procuramos câncer de próstata, por ele ser originário, na grande maioria das vezes, na casca da próstata, ele, sendo na casca, ele não obstrui o canal urinário. Sim. Sim. Então, funciona mais ou menos assim. A gente faz a pesquisa do diagnóstico precoce de câncer de próstata num câncer que não causa sintoma. Olha só. Quando este câncer realmente está crescido e tem um volume maior, ele pode causar o sintoma. Mas ele já está bem desenvolvido. Se for em relação a ele. A grande coisa que acontece é que as duas doenças, pela mesma faixa etária, elas desenvolvem juntos. Sim. E as coisas se confundem. Mas só que a gente tem dois paradigmas aqui. Que é assim, o homem sintomático, Perfeito. que procura um médico para tratar o sintoma, Sim. certo? Não quer dizer que ele tenha câncer de próstata. Sim, sim. Mas esse grupo de homens que procuram e vão pesquisar é o grupo de homens que vai fazer o PSA e o exame de toque. Sim. Do outro lado, nós temos um grupo de homens que são completamente assintomáticos em relação ao seu hábito urinário e que acham que não tem nada. Sim. E se está se desenvolvendo na casca da próstata, na periferia, um tumor. Olha só. Então, tem que haver
um descolamento de sinal e sintoma para a prevenção. A prevenção ela tem que ser para todos. Não dá para esperar um sinal. Não. A prevenção é para todos, não tem. Sim. Porque o câncer é da periferia da próstata e a hiperplasia é da região central. Sim. Olha só, vamos supor o seguinte, o sujeito se deu conta que está com câncer de próstata. O que o médico recomenda? No mundo ideal, o paciente consulta, faz as suas inquisições, faz os seus exames de prevenção. Sim. E se caso, nesta rotina de exame de prevenção, no toque retal ou no exame de sangue, que é o PSA, tiver alguma alteração, o médico pode ou não solicitar uma biópsia da próstata. Perfeito. Bueno, solicitada a biópsia da próstata e nesses fragmentos o patologista disser, olha, tem um foco de tumor nesse fragmento solicitado. Perfeito, sim. Certo? Acontece que daí esse indivíduo com diagnóstico de câncer é colocado, é estudado para ver se essa doença ela está ainda no início, perfeito, bem determinada, certo? Ou se já é uma doença avançada com metástase. Quando essa doença está no início, que é a grande maioria dos casos, está bem no início, este paciente tem duas opções terapêuticas maiores, que é a cirurgia radical, prostatectomia radical, ou a radioterapia. Quando esse paciente já chega com uma doença mais avançada, e normalmente esse paciente já teve histórico, já ter consultado, o médico ter pedido exame, ter feito, não ter levado, ou não ter dado bola, alguma coisa ter acontecido, alguma coisa na história disso aí já aconteceu. E esse paciente chega com um exame de sangue muito elevado e já com provável metástase, né? O tratamento dele não é mais tratamento de doença localizada, não é mais cirurgia e radioterapia. A gente passa para outro tipo de tratamento que é hormonioterapia. Existe um outro grupo de pacientes que complexo isso, hein? Na realidade, até lá na graduação, a gente faz um organograma simples, certo? Que a gente abrange mais de 95% dos casos, provavelmente, né? De diagnóstico para os alunos formados médicos, generalista, terem uma boa formação. E existe um grupo de homens que, mesmo com diagnóstico de câncer de próstata, eles podem ser somente observados, que não necessitam terapêuticas. Por quê? Porque o câncer de próstata, ele é um tumor que cresce muito lentamente. Então vamos imaginar vou dar um caso bem florido assim para ficar mais... Sim, perfeito. Um homem por volta de 80 anos, fez as biópsias, tem um pequeno tumor na próstata, que é comum num homem de 80 anos ter um pequeno tumor na próstata, certo? Ele tem cardiopatia isquêmica, diabético, tem outras doenças, comorbidades. Esse paciente pode até não levar tratamento nenhum. Perfeito, sim. É compreensível. Porque a gente tem que ter uma noção de longevidade versus tratamento. Sim, e o todo do organismo. E o todo também, do outro lado. Por isso que quanto mais precoce for o diagnóstico, e mais bem realizado o tratamento lá no diagnóstico precoce, é que realmente a gente vai fazer a diferença. Esse grupo de pacientes de 45 e 50 anos, de história familiar ou não, nesse período, é o grupo onde realmente o estudo da urologia ajuda. Porque esse paciente de 45 anos, com história familiar, que tem um exame alterado e faz o tratamento, ele pode se curar. Claro, se ele não fizer, ele não vai se curar. Ele não vai chegar aos 80 anos. Perfeito, sim. Agora, então, sim, é o que eu lhe disse lá no início da nossa conversa, né? A gente tem que individualizar muito bem cada conduta com cada pessoa que a gente está atendendo. Então, aí se reforça de novo aquilo que a gente vem falando sempre, e também desde o início do programa, todo o cuidado com a prevenção. Para não chegar num ponto depois, né? E nós temos que também falar assim cientificamente, né?
cientificamente que quando a gente fala em detecção de câncer de próstata, em prevenção de câncer de próstata, a gente tem que pensar assim, ó, a gente fala em prevenção de morte por câncer de próstata. Né? Porque as medidas para prevenir que um indivíduo A, B ou C venha a ter o câncer ainda não são completamente estabelecidas. Claro, uma dieta diminui estatisticamente, aí tem várias coisas, mas nada forte que todo paciente que sai do meu consultório eu tenho que dar uma recomendação dietética para ele. Essas recomendações são para toda a saúde boa, né? Sim, perfeito. Certo? Sim. O que a urologia faz? Ela detecta pequenas alterações e nesse paciente com pequenas alterações se consegue tratar. Fazendo um paralelo para a gente poder, e é sempre bom fazer um paralelo para a gente poder dizer, é diferente de uma senhora que vai no ginecologista e vai fazer o exame do colo do útero. Existem várias lesões no colo do útero que não são câncer, mas que, se não tratadas, se transformam em câncer. Uhum. Aí nós estamos fazendo prevenção. Perfeito, sim. Certo? Sim. No caso da urologia, eu separo o grupo de risco com câncer, grupo de não risco. Grupo de risco eu tenho que ver, nesse grupo eu tenho que fazer a biópsia e a detecção precoce, sim ou não. Daí eu solicito a biópsia. Agora, atualmente tem novos exames, como ressonância, tem umas armas mais fortes para nós usar, mas então, é nesse sentido. E quanto mais a gente trata com clareza esses termos, mais isso vira uma cultura e isso vai se espalhando. Perfeito. E é normal, uma coisa normal de se fazer. Perfeito. A gente não troca óleo do carro, não faz um monte de coisa normalmente. A gente tem um monte de coisa que tem que fazer. Nós homens temos que botar na normalidade isso. Cultura, né? Exato. E tem alguma, digamos assim, a pessoa se tratou desse câncer que tinha, que foi constatado e tal, fez o tratamento e tal. Tem alguma consequência para a vida dessa pessoa? Ou ele passa a ter vida normal como era antes? Bom, a primeira, eu acho que a maior consequência é que se ele teve um diagnóstico precoce de câncer de próstata e tratou adequadamente, né? 10 anos depois ele começa a ganhar dias e anos de vida pelo tratamento feito 10 anos atrás. Ou seja, é a primeira razão disso, certo? É aumentar a longevidade de um paciente que estatisticamente teria uma chance de ter algum problema e vir a falecer pelo câncer. Bom, dos tratamentos que a gente tem para câncer de próstata localizado, que é a cirurgia e a radioterapia, nós temos 2 tipos de efeitos colaterais que trabalham juntos também, só com tempos diferentes. Um efeito colateral é a continência urinária e outro efeito colateral é a disfunção erétil. Perfeito. Certo? Bom, vamos falar na cirurgia sobre isso. Na cirurgia, a taxa de pacientes com incontinência urinária situa-se entre 3, 4, 5%, dependendo da série utilizada. Sim. A taxa de variação de alteração na função sexual entre 20% e 40%. O que é importante, o que eu friso que é importante? Quando se faz um procedimento cirúrgico num paciente de câncer de próstata, muitas e muitas vezes a gente sai daquele procedimento e diz assim: essa anastomose da uretra com a bexiga ficou maravilhosa, essa inervação foi completamente preservada, né? E esse paciente, logo do pós-operatório, tem dificuldade e vai se recuperar aos pouquinhos. E demora para se recuperar. Em outros casos, cirurgias mais difíceis, com condições mais difíceis, a gente diz, não gostei muito dessa anastomose, não gostei muito da finalização dessa cirurgia. E o paciente volta no consultório 30 dias depois, bem. Ou seja, não existe assim uma regra que a gente diga assim, mágica, não existe mágica para isso. Cada ser humano é um ser humano. Cada humano é um ser humano. Outra coisa interessante é assim, para qualquer uma dessas 2 condições, existe tratamento a médio e longo prazo para melhoria. Tanto para continência
quanto para coisa. Mas vamos dizer que a gente não faça nada. Que esse que é o foco aqui. Sim. Certo? O senhor imagine um homem de 50 anos que não faça a prevenção e não faça, tem o diagnóstico e não faça o tratamento. Muito provavelmente ele vai ter mais 5, 6, 7 anos ainda com tudo funcionando, sem nada. Sim. Daí começam a aparecer metástases ósseas, ele vai para a hormonioterapia, quando vai para a hormonioterapia a parte sexual já não existe mais, eventualmente esse tumor cresceu, ele já tem dificuldade para urinar, ele tem que fazer a cirurgia não para curar, mas só a cirurgia para desobstruir. Perfeito, sim. Infelizmente essa situação é um brete que tem que se decidir, sob o meu ponto de vista, obviamente, sim, né? Sim. Tem que se decidir a tratar e curar. Muito bem, médico João Alberto Benfica, a gente está chegando ao final do programa. Qual é o seu último recado sobre a questão da prevenção do câncer de próstata? Eu acho que a ideia dessas campanhas de prevenção, elas são muito interessantes. O mais interessante que eu vejo nisso é que cada pessoa tenha os seus médicos de confiança, certo? Sim. Que não precisa ser necessariamente um urologista, sim, certo? O seu clínico geral, o seu cardiologista. Às vezes o urologista faz esse papel de médico de confiança, é ele que vai indicando para os outros. Assim como, de novo, as mulheres já têm isso aí. As mulheres às vezes têm obstetra, ginecologista por 30 anos e lá, qualquer problema passa lá para depois ir para outro. Sim. Mas tem que ter essa consciência do autocuidado. Isso é importante. Certo? E esse autocuidado, sendo assessorado por algum profissional de saúde, eu acho que é interessante. Eu acho que da mesma maneira que vai todos os meses terá um mês da campanha de alguma coisa, e numa sensação primeira seria popularizar, vulgarizar, não sei qual é a palavra certa, sim, as campanhas, né? O mês. Sabe? O grande mote disso aí é dizer assim, olha, tem um monte de coisa acontecendo. Tu tem que te preocupar, tem que saber que isso existe. Vai no teu médico, vai fazer alguma coisa, faz alguma coisa por você mesmo. Cuida de ti, tu tem vida, tem trabalho, tem filhos, tem família. Eu acho que esse é o caminho. Muito legal. Muito obrigado, médico João Alberto Benfica, por essa conversa, por essa aula. Muito obrigado você pela companhia e nós nos encontramos na próxima semana para mais um Ultra Conhecimento. Até lá!